Olá, pássaro convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as futuras notificações, beleza? Bom, o filósofo Rousseau, ele dizia que o homem é produto do meio em que ele vive, né? Por outro lado, a palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, que nós, a vã maneira que os nossos pais nos legaram a viver. E minha mãe tinha uma frase que ela dizia o seguinte: filho, ninguém nasce ruim, a vida é que torna as pessoas ruins. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Cada um de nós, todo ser humano, tem uma história por trás de si. E essa história traz um histórico de situações, de coisas que foram vividas, de momentos bons e momentos ruins. Como invariavelmente a gente sempre dá valor maior aos momentos ruins e eles acabam marcando mais, muitas pessoas respondem, cada um de um jeito, a essas situações ruins. E aqui eu quero falar de situações ruins mesmo, né? De coisas que marcaram a vida, a história da pessoa. E alguns respondem positivamente no sentido de que, ao terem essas experiências, eles fazem disso uma espécie de combustível para que ele consiga superar e vencer essas adversidades. Mas invariavelmente, em algum momento da sua vida, ela sentirá a carga de tudo isso que ela viveu. Por quê? Porque é um problema mal resolvido. Outra situação é quando a pessoa responde negativamente, né? E aí ela tem dois caminhos nessa negatividade. Ou ela se torna extremamente reativa, né? Ela sempre reage de forma muito impulsiva em relação a tudo e a todos, ou ela se torna extremamente introspectiva, no sentido de que ela passa a sofrer calada e ela começa a desenvolver um processo constante de muitas vezes uma automutilação emocional, em que ela não se permite determinadas coisas, determinadas situações, e ela vai sofrendo. Só que de uma forma ou de outra, invariavelmente, quando essas coisas são mal resolvidas na nossa mente, nós sofremos em função dessas coisas que nós vivemos. Então, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 43, verso 10, assim, verso 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Veja, o que eu quero dizer nesse vídeo é que você não precisa ficar preso ao seu passado. É que você não precisa ser vítima daquilo que você viveu ou de situações que lhe foram impostas pela vida, por pessoas, por circunstâncias. Você não tem que permanecer lá. Porque Deus, ele tem um grande problema. Ele não trabalha com o passado. E com isso eu não quero dizer que Deus é insensível, que Ele não se preocupa e não sabe, não conhece e não se compadece, nem tem compaixão em função de tudo que você viveu. O que eu quero dizer é que Deus ele trabalha com presente e futuro, porque Ele sempre vai te propor uma coisa nova. Não à toa o texto diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Se é para lembrar e considerar, é como experiência de vida, para que você, às vezes, não cometa erros futuros. Só isso, porque, como diz a história, quem não sabe, não conhece o seu passado, está fadado a cometer os mesmos erros no seu futuro. Então, o que o texto continua dizendo: eis que faço coisa nova. O Evangelho é boas novas, o Evangelho é um Evangelho de transformação. Então, quando Cristo, o que eu quero dizer? É que Cristo pode te dar uma nova possibilidade de vida. Cristo ele pode curar o seu interior. Cristo ele pode curar essas feridas emocionais que eventualmente você tenha. E ele propõe uma coisa nova, ele propõe uma vida nova. Não à toa lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque se eventualmente você errou, você pecou, Deus traz o perdão e te possibilita viver de uma forma livre e liberta o seu futuro. Não à toa, ele diz assim: eis que porém um caminho no deserto.
Muitas vezes, em função de todas essas situações, nós nos sentimos num deserto emocional, num deserto espiritual. Então Deus ele está dizendo, eu possibilito um caminho para que você venha seguir, eu possibilito uma situação de uma nova caminhada para que você possa andar adiante e não ficar preso a essa situação. E na continuidade ele diz, e rios no ermo. Perceba, rio é vida. Rio possibilita uma boa vegetação, frutos, nova vida, nova esperança. A água ela é um fator de vida para o ser humano. Então Deus ele está dizendo, no meio desse teu deserto, no meio desse ermo, eu quero colocar uma estrada, eu quero colocar um caminho, eu quero colocar rios. Jesus é o caminho. Jesus é a água viva. E Ele quer te dar esta possibilidade de você viver uma nova história. Então, não importa, talvez você esteja na igreja, pertence a alguma denominação, mas vive preso a essas coisas que se passaram com você e Deus está te dizendo, eu tenho uma nova vida para te dar. Eu posso colocar um caminho nesse seu deserto, eu posso gerar um rio nesse seu ermo e eu posso possibilitar uma nova história, uma história de vida e de esperança, onde você consiga ter situações que você talvez não conseguiria ter se eu não entrasse em você. Aquele que muitas vezes era improdutivo se torna produtivo, aquele que era estéril se tornará fértil. Por quê? Porque você será uma nova pessoa dentro da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não vos lembreis das coisas passadas. Deus está querendo fazer coisa nova na tua vida. Ele quer colocar um caminho no seu deserto e um rio no ermo da sua vida. Pense nisso. Deus abençoe você.